A nossa palavra hoje está em Hebreus 3,19, que eu quero comentar com você. Ali fala sobre a incredulidade do povo de Israel, que fizeram com que eles não herdassem a terra prometida. Então nós vemos que Hebreus 3,19 diz assim: e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Eu só quero usar essa parte do versículo para a gente poder conversar e ver quão é importante nós cremos, ter fé e confiança no Deus Todo-Poderoso. E trazendo para os nossos dias de hoje, Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem não considerar Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, não entrará no repouso eterno. Assim como o povo de Israel foi tirado do Egito e viram grandes milagres, viram ali o mar vermelho se abrindo na presença deles. E quando adentraram no deserto, Deus providenciou comida, vestimenta, Deus providenciou água e a presença de Deus era com eles diariamente. Durante o dia era como uma nuvem para protegê-los do sol quente e escaldante do deserto. E durante a noite era uma coluna de fogo para aquecê-los devido à temperatura do deserto que caía muito. Então houve ali todo um cuidado. E mesmo assim eles murmuraram, não depositaram a sua fé contínua em Deus. E perderam a bênção, perderam a vitória, porque não entraram na terra prometida. Aquela geração que não confiou em Deus, aquela geração que só reclamou, aquela geração, ela ficou ali no deserto e morreram todos. Daquela geração, apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida. E as pessoas, os mais jovens depois, entraram também. Mas daqueles que murmuraram, eles não conseguiram entrar. E o versículo é: e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então, quem morreu pelos nossos pecados foi o Filho de Deus, foi Jesus Cristo. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, Jesus que morreu por nós, foi Ele que deu a vida dele para que eu e você tivéssemos a salvação e a vida eterna. Não foi outra pessoa que morreu pelos nossos pecados. Foi o Filho de Deus, foi Jesus. Agora, interessante ressaltar que ele morreu sim, mas a morte não teve poder para detê-lo, mas ele ressuscitou no terceiro dia. E assim nós pregamos e anunciamos o Evangelho. E, portanto, a Bíblia diz, o Espírito Santo fala: se hoje ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações. Deus tirou o seu povo de Israel do Egito, mas os incrédulos Ele não deixou entrar na terra prometida. Então, hoje não é diferente. Aqueles que murmuram, aqueles que não creem, aqueles que não têm fé em Cristo, aqueles que não consideram que Jesus é a porta da salvação, que Jesus é o caminho que leva para o céu, esses que não creem, eles não poderão entrar no repouso eterno. Isso é fato, é o que a Bíblia nos ensina de Gênesis a Apocalipse. Quem não considerar o Filho de Deus, que deu a vida dele por mim e por você, se nós não considerarmos ele como Senhor e Salvador, jamais entraremos no repouso eterno. Assim como Deus tirou o seu povo ali de Israel, tirou das garras do Egito, da escravidão do Egito, mas os incrédulos ficaram no meio do caminho. Deus não permitiu que eles entrassem na terra prometida por causa da murmuração, por causa da incredulidade. Jesus Cristo, Ele pagou a nossa dívida, Ele quitou a nossa dívida. Mas quem não acredita não poderão fazer parte com aqueles que têm os seus nomes escritos no céu, no livro da vida. A dívida foi paga? Sim. Os nossos pecados foram cancelados? Sim. Mas se nós não crermos, nós não poderemos receber a bênção. A salvação é pela fé. A porta está aberta, mas tem um caminho a seguir, chamado obediência.
Há mandamento, né? Porque a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá a face do Senhor. Nós que queremos morar no céu, que queremos fazer parte desse povo que vai morar no céu, nós temos que se humilhar. Nós precisamos que orar. Nós temos que buscar a presença de Deus e se converter dos nossos maus caminhos, para que a gente possa ser recebido, para que a gente possa ser introduzido nessa graça. Que nunca haja em qualquer de nós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo, mas que a gente possa crer com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, para que a gente possa chegar na terra prometida, no nosso repouso eterno que é o céu. Deus nos chamou para vivermos unidos, para exortar uns aos outros todos os dias, consolando, ajudando, dizendo: vamos, irmão, a Canaã é logo ali, a terra prometida está pertinho. Não desista deste caminho santo. Deus se agrada quando nós estamos vivendo unidos e ajudando uns aos outros a não desistir deste caminho santo. Se cuide todos os dias, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E nós estamos vivendo tempos de esfriamento espiritual. E no dilúvio, somente foi salvo a família de Noé pela arca. E hoje também nós sabemos que a arca é Jesus. E nós precisamos entrar por ela se nós quisermos ser salvos. É muito importante porque a palavra de Deus deixa bem claro que ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Está lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 15. Sem santificação ninguém verá a face do Senhor. Temos que se humilhar, temos que orar, temos que buscar a presença de Deus. É preciso se converter dos maus caminhos se nós queremos morar no céu. É preciso ter fé, é preciso ter confiança nesse Deus maravilhoso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade, por causa das suas murmurações. Eles não puderam entrar na terra prometida. E hoje não é diferente. Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Está escrito na palavra de Deus, lá em João 3,35. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Está escrito lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 12, que só Jesus salva. E em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu, nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Precisamos aceitar Cristo como Senhor e como Salvador, ou jamais entraremos no repouso eterno. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Mas a palavra de Deus traz um consolo dizendo: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito da árvore da vida, para que tenham direito de viver eternamente com Cristo. É isso que é importante para nós. Porque aquele que crê no Filho tem a vida, mas aquele que não crê não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A hora de buscar a santificação é agora. Porque sem se santificar, jamais veremos a face do Senhor. A porta está aberta, mas tem um caminho a seguir chamado obediência. E Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado.
Por isso que a palavra de Deus diz em João 3,36 que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Como escaparemos se não atentarmos para uma tão grande salvação? Foi Deus que veio do céu, se fez carne e habitou entre nós e deu a sua vida para que eu e você tivéssemos a vida eterna, tivéssemos o direito de morar no céu. A salvação não é por merecimento nosso, não é por méritos nossos. A salvação é graça, é um favor imerecido. O sacrifício foi feito, um sacrifício santo, agradável, perfeito, que agradou o Pai. E agora todos que recebem, que aceitam esse sacrifício, que recebem o senhorio de Cristo na sua vida e obedecem a sua palavra, têm o direito de morar no céu. Têm os seus pecados perdoados. Então, se cuide. Muito cuidado. Todos os dias da sua vida, você que está servindo a Deus, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque assim como a arca, naquele tempo, Noé e a sua família se refugiaram nela e foram salvos, assim também a arca hoje é Cristo. E aqueles que se refugiam em Cristo, eles têm a vida eterna. Eles são salvos. E essa porta está aberta. Não perca mais tempo, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Levanta suas mãos para o céu e aceite Cristo como teu Senhor, como teu Salvador, para que você tenha direito de morar no céu. Para que o teu nome seja escrito no livro da vida e você receba o perdão dos teus pecados. Porque o texto de Apocalipse 22:15 é muito claro, que ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ame e comete a mentira. Mas saiba que Cristo quitou a nossa dívida. Aquele que crê em Jesus, aquele que crê em Jesus, que tem a fé, que entrega a sua vida para Cristo, aquele que reconhece o seu senhorio com sinceridade, aquele que obedece a sua palavra, Cristo quitou a nossa dívida. Mas quem não acredita não poderão fazer parte com aqueles que têm os seus nomes escritos no céu. Repito mais uma vez que a porta está aberta e essa porta se chama Jesus Cristo. Mas tem um caminho para seguir e esse caminho chama-se Jesus Cristo. Esse caminho chama-se obediência à palavra de Deus para aqueles que querem morar no céu. Hebreus 3,19. Vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Mas eu creio que o Espírito Santo está falando fortemente no seu coração, para que você possa entender, compreender e receber a salvação e a vida eterna e fazer parte deste povo que vai morar no céu. Infelizmente, muitos ficarão de fora, porque está escrito no livro de Daniel, no capítulo 12, no versículo 2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Infelizmente, muitas pessoas não darão crédito a essa palavra, mas em muitos corações o Espírito Santo vai tocar e essa pessoa vai abrir o coração e vai aceitar Cristo como Senhor e Salvador e receber pela fé a vida eterna. Quem sabe Deus está falando com você agora. Então tome posse da tua bênção, toma posse da tua vitória e receba pela fé o perdão dos teus pecados. E pela fé, veja o teu nome escrito no céu, no livro da vida. Pela fé, que o Espírito Santo possa falar mais forte no seu coração, na sua mente. Que o Espírito de Deus possa revelar essa palavra com mais profundidade no seu coração, para que você possa entender. Porque todo aquele que crê em Cristo não será confundido.
A palavra de Deus, ela diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Creia em Jesus Cristo e tenha vida eterna. Um forte abraço.